Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. Parashá dessa semana, Tetzaveh. E tu ordenarás aos filhos de Israel que tragam azeite de oliveira puro. Essa expressão, e tu ordenarás, Tetzaveh, Veatá Tetzaveh, de certa forma parece ter incomodado Moisés. Moisés, o grande legislador do povo judeu, disse ao Criador: dos 70 povos que tu criaste, a nenhum deles foi incumbido de qualquer missão, de qualquer atividade. Somente o povo de Israel é a quem tu confias encargos, ou tarefas, trabalhos, como está escrito. Fala aos filhos de Israel, diz aos filhos de Israel, ordena aos filhos de Israel. Sempre os judeus, sempre os israelitas, e quase só aos judeus. Por que essa distinção? Isso nós encontramos no Midrash. E Deus então lhe responde: eu me dirijo aos Bnei Israel, aos filhos de Israel, por serem eles os mais ligados a mim, por serem eles os mais dedicados à causa e às ordens do Criador. A ideia básica de construir uma Mishkan, um tabernáculo, um santuário, não foi, como sabemos pela Parashá anterior, uma ordem para construir para Deus um lugar de habitação na terra. Isto seria, obviamente, uma contradição da concepção judaica de Deus, uma contestação daquilo que o próprio rei Salomão afirma quando diz: mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Ou como diz o Zohar, não existe um lugar que de Deus esteja vazio. O que a Torá pretende com a construção de um tabernáculo e o rei Salomão com a dedicação do templo era, em ambos os casos, criar um centro espiritual em torno do qual os israelitas se congregassem, um centro capaz de uni-los, de aproximá-los dos ensinamentos da Torá, de robustecer então a sua confiança no Criador e nos ideais sublimes daquilo que foi ensinado por muito tempo pelos patriarcas até chegar àquela época. Todo o projeto e o objetivo principal desse santuário, dessa Mishkan, desse local de habitação divina, deviam ser então elaborados com o intuito de poder traduzir esta união espiritual tão almejada. E por isso também, os objetos que deveriam ornamentar o santuário deveriam ser colocados de uma tal ordem que pudessem simbolizar, pela sua forma e pela sua disposição, a maneira de viver e o estilo de pensar de todo israelita. Em outras palavras, o propósito não foi simplesmente decorar o ambiente, mas sim ressaltar e evidenciar a essência daquilo que os patriarcas legaram aos seus filhos: o conhecimento do Eterno. O objeto mais sagrado que ornamentava o tabernáculo era, sem sombra de dúvidas, o Aram HaKodesh, a arca sagrada. E nela guardava-se as tábuas da aliança, Haluchot Habarit. E por isso foi colocada no lugar mais santo daquela Mishkan, chamada de Kodesh HaKodashim, Santo dos Santos. O recinto aonde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano, em Yom Kippur. O conhecido intérprete da Torá, chamado Malbim, opina que a colocação da arca sagrada num lugar tão distinto, tão separado, se deve ao fato dela representar e simbolizar o que nós chamamos de Chokhmah HaElyonah, a sabedoria elevada, sabedoria superior.
que nem a todos é dado compreender. Só aos sumos sacerdotes, graças a uma extraordinária capacidade espiritual e intelectual, somente a eles, então, seria confiado isso, porque somente eles seriam capazes de perceber e de penetrar os exatos ensinamentos da Torá. O que não implica, obviamente, que as leis éticos-sociais não devessem ser cumpridas por todos. À direita da arca sagrada era colocada a menorá, o candelabro de ouro. Um candelabro forjado de uma única peça, ornamentada por cálices, maçanetas, flores, feitas todas de ouro batido. Mas todos os 7 braços da menorá deviam ser orientados para o braço central. As 7 lâmpadas deveriam iluminar a lâmpada central do candelabro. O candelabro, feito de ouro e de uma única peça, tinha por base uma espécie de caixa de 3 pés. A fabricação deste candelabro era tão difícil que o próprio Moisés não compreendia como fazê-la, até que Deus então finalmente lhe revelou o modelo exato feito de fogo, de acordo com o Midrash. Muito variadas são as explicações dos comentaristas a respeito do simbolismo do candelabro. A Kabbalah diz, por exemplo, que a mezuzá simbolizava a árvore da vida, e os 7 braços simbolizavam então os 7 planetas conhecidos até aquele momento. Ou então as 7 primeiras palavras que compõem a primeira frase da criação, lá no livro de Bereshit. Segundo o Malbim, a menorá simbolizava a ciência leiga, que nós chamamos de Chokhmah Hitzonit, ou seja, a ciência secular, o conhecimento secular. E os seus 7 braços representavam então as 7 artes, ou as 7 ideias básicas do universo. Para a melhor compreensão dos ensinamentos sublimes da Torá, podemos nos servir então da luz dos esclarecimentos de outras ciências, mas o israelita, o judeu, nunca deve perder de mente, de foco, tudo aquilo que nós aprendemos de fontes estranhas, de filosofias leigas, devem servir exatamente para uma melhor compreensão da luz que emana da Torá. Ou seja, nós temos aqui a ideia de ciência aliada de ciência secular, de conhecimento secular aliado ao conhecimento espiritual, para uma melhor penetração no próprio espírito, para a mais correta e mais exata divulgação da obra criativa do gênio judaico. Para que então assim o povo possa se livrar de todos os seus complexos de inferioridade que a diáspora, por exemplo, acabou causando em suas almas. Se todos os famosos vultos espirituais com que o judaísmo contribuiu para o mundo durante a sua existência na história universal, tivessem concentrado o seu saber para o ponto central do espírito popular judaico, para a pura Yiddishkeit, para o puro sentimento judaico, se não tivessem se deixado perturbar por doutrinas estranhas, por ideologias estrangeiras, nefastas e destrutivas, se tivessem então tido a coragem de retornar à fonte primitiva do ensinamento judaico universal, sim, judaico universal, até porque o judaísmo se preocupa, pretende enobrecer, na verdade, a humanidade como um todo. O judaísmo não está voltado apenas para o âmbito do povo judeu, mas sim para toda a humanidade. Se tivessem então cultivado tudo aquilo que é original na fé judaica, então o povo teria contribuído não somente com o seu próprio engrandecimento, mas a própria redenção, com a sua própria redenção, mas também, não apenas para isso, mas também para o esclarecimento de toda a humanidade, com as suas
milhares e milhares de questionamentos, seus milhares e milhares de perguntas e dúvidas. Então, a situação teria sido bem diferente. Uma menorá que deveria simbolizar ideias, e ideias tão sublimes, teria que ser iluminada com azeite de oliveira puro, batido, para iluminação, para acender a lâmpada eterna. Os mestres, os sábios de abençoada memória, muito meticulosos na interpretação exata de cada palavra, concluíram desta primeira sentença da Parashá ideias transcendentais. A frase usa, por exemplo, na abertura da nossa Parashá Tetzaveh, usa uma expressão pouco comum para dar a ideia de ascender. Leha'alot. Que na verdade não significa exatamente ascender, mas sim elevar. Elevar as lâmpadas. Mas, em se tratando de acender, de fazer fogo, como é o caso aqui, será que não seria mais correto usar, por exemplo, no hebraico o termo lehadlik, um termo bastante conhecido, que traduz a exata ideia de acender, de colocar fogo? Por que então foi usado o termo elevar em vez de acender? Leha'alot. E eles mesmos, os sábios, respondem: pelo fato de que vocês devem acender a luz eterna, vocês se elevam com esta ação. Leha'alot tem a ideia de elevação. Então, por meio de acender essas lâmpadas, vocês se elevam. A explicação do Midrash Yalkut Shmoni a esse respeito é muito interessante. E diz o Midrash: Senhor do Universo, disseram os filhos de Israel, tu que estendes a luz sobre toda a terra, nos ordena iluminar o tabernáculo? Como podemos nós iluminar a quem criou a luz? E Deus responde: para ti e não para mim. Não é para mim que vocês acendem essa lâmpada, mas sim para aqueles que permanecem na escuridão, nas trevas, para aquela gente que continua ignorando a existência do Criador do Universo. Pois quando as luzes brilharem na minha morada, os povos hão de indagar espantados. Em honra de quem os filhos de Israel iluminam esse santuário? E então vocês deverão responder: em honra daquele que ilumina a todas as coisas. A interpretação dos mestres continua: Shemen, o termo para azeite puro de queimar. E por que essa palavra é usada, azeite puro? Por que essa expressão azeite puro? Porque todos os outros líquidos se diluem facilmente uns com os outros. Ou seja, todos os outros líquidos, eles acabam se misturando uns aos outros, exceto o azeite, que nunca se dissolve, ficando sempre separado, sempre distinto. E essa é a ideia de santificação, ser distinto, separado. Assim também o povo de Israel não se deixa desmembrar ou se misturar aos povos, no sentido de que ele está no mundo, mas não pertence exatamente a este mundo. Essa é a ideia da santificação, essa é a ideia de separação, de distinção. E essa distinção, obviamente, não proíbe a interação com os outros povos. Muito pelo contrário, é apenas uma questão de status legal, de lei, que torna os judeus, torna o povo israelita separado e distinto das nações. Uma série de mitzvot, uma série de preceitos que torna o povo judeu, então, deveras distinto de todas as nações. E mais, quando todos os outros líquidos se dissolvem, não se pode mais distinguir a natureza daquele que ficou por baixo, ou se ficou algum por baixo, outro por cima, exceto o azeite. O azeite sempre, além de não se misturar, ele continuará sempre por cima. Assim também é o povo de Israel, sempre que obedece à vontade divina, vivendo na forma da sua Torá, ele se distingue dos outros povos. E mais, por que azeite puro? Os outros óleos que servem para acender não puxam bem a luz do pavio
e a chama não é bastante clara. Os olhos que devem iluminar a educação do povo judeu devem ser livres de qualquer outra mistura de óleos impuros. Uma educação monoteísta que não estiver intimamente ligada com a luz primitiva, a luz pura da Torá, a luz cujo pavio não se alimenta do espírito genuíno judaico, está ameaçada de apagar-se pelo mais ligeiro contato com outras doutrinas estranhas, com outras culturas. Franz Rosenzweig, falando da educação judaica e do sistema pedagógico judaico, ele que presenciou na Alemanha a total assimilação, adverte os educadores e os pais para o perigo que poderá advir do meio ambiente, caso não cuidem da educação judaica, para que a educação judaica seja sólida e enraizada, para que nenhuma influência de fora possa abalá-la. E o óleo também deveria ser banido ou batido para a iluminação. Óleo de oliveira batido para a iluminação. O autor da obra teológica apologética Toldot Yitzhak encontra na letra da palavra Katit uma indicação da duração dos 3 templos. O valor numérico das letras Tav e Yud é 410, indicando os anos que o primeiro templo existiu. As letras Tav e Kav valem 420, os anos que o segundo templo existiu, enquanto as palavras Ner Tamid, luz eterna, luz contínua, já se referem ao terceiro templo, que será erguido no independente Estado de Israel e que, com a vontade divina e a cooperação de todo o povo de Israel, perdurará de forma eterna. A Parashá Tetzaveh, a Torá se aprofunda na descrição das roupas utilizadas pelo Kohen Gadol, sumo sacerdote, durante os serviços realizados na Mishkan, que era o templo móvel dos judeus durante a sua peregrinação pelo deserto. A Parashá também descreve a escolha e a consagração de Aharon e seus filhos como os primeiros Kohanim, os primeiros sacerdotes do povo judeu. Mas há algo muito mais intrigante nesta Parashá Tetzaveh, um detalhe que a torna diferente de todas as outras Parashiot da Torá. Desde o nascimento de Moshe, de Moisés, evento descrito na Parashá Shmot, seu nome aparece diversas vezes em todas as Parashiot. Porém, nesta, exatamente em Tetzaveh, o nome de Moisés simplesmente não é mencionado nenhuma vez. Por quê? Para encontrar a resposta, precisamos voltar um pouco no tempo. 40 dias depois da entrega da Torá, o povo judeu errou as suas contas de quantos dias Moisés tinha permanecido no Monte Sinai. Imaginando que o seu grande líder havia morrido, os judeus se desesperaram, construíram o bezerro de ouro como novo intermediário entre eles e Deus. O erro foi considerado tão grave que Deus quis destruir o povo inteiro. Moisés então implorou para que fossem perdoados e fez para Deus um pedido aparentemente estranho. E Moisés disse: "E agora, se porém tu puderes ao menos perdoar o pecado deles, mas se não, por favor, me apague do seu livro que escreveste." Shmot 32:32. Em outras palavras, Moisés estava pedindo para que Deus perdoasse o povo judeu, mas se isso não fosse possível, que ele apagasse o seu nome da sua Santa Torá. Muito louvável toda essa preocupação de Moisés com os judeus e tudo que ele fez, obviamente, para salvá-los. Porém, como entender este pedido estranho de Moisés? O que apagá-lo da Torá mudaria no decreto da destruição do povo, consequência do grave pecado do bezerro de ouro? Explicam os sábios que cada um é julgado de acordo com o seu nível espiritual. Quanto maior o nível de uma pessoa, ou de ou povo maior, ou maior então seria a rigorosidade, ou seja, o rigor do seu julgamento. Quanto maior o nível de alguém,
em termos espirituais, mais severo é o julgamento. Por quê? Pois quanto maior é o nível espiritual de uma pessoa, mais ela influencia o mundo inteiro. E, portanto, seus erros atingem de forma mais intensa as pessoas. Ou seja, os seus erros, eles tendem a se expandir. O impacto é muito maior. Comparando com uma empresa, se o faxineiro comete um erro, a empresa fica um pouco mais suja, mas não deixa de funcionar. Porém, se o presidente comete um erro, a empresa pode falir. Portanto, esse foi o pedido de Moisés. Ele sabia que estava em um nível espiritual muito alto, e o que elevava o nível do povo como um todo, fazendo com que o julgamento deles fosse muito mais rigoroso. O amor de Moisés pelo povo judeu era tão grande que ele pediu a Deus, caso o povo não tivesse méritos para ser perdoado naquele nível alto, que ele o apagasse da Torá, automaticamente abaixando o nível do povo, fazendo com que o julgamento então fosse mais leniente, mais suave, e dando a eles a chance de serem perdoados. E disso nós aprendemos, meus amigos, a força das nossas palavras. Mesmo que o pedido foi condicional, e Deus perdoou o povo, e as palavras de Moisés foram cumpridas, e seu nome foi apagado, não de toda a Torá, mas apenas desta Parashat Tetzaveh. Porém, dessa explicação, fica uma grande pergunta. O fato do nome de Moisés ter sido retirado de uma Parashá inteira da Torá parece ter sido um castigo para ele. Mas é difícil entender por que Moisés deixaria, ou deveria ter sido punido, por exibir um nível tão alto de auto-sacrifício pelo povo judeu. E além disso, por que Deus escolheu justamente a Parashá Tetzaveh? Moisés é o modelo da Torá em termos de humildade, de autoanulação. De todas as boas características de Moisés, a única que a Torá ressalta diversas vezes é a sua humildade. Apesar de ter sido escolhido por Deus para salvar e liderar o povo de Israel, mesmo sabendo do seu elevado nível espiritual, ao qual nenhum homem jamais chegou e jamais chegará, ele fugia de qualquer reconhecimento ou honra. Todos os seus atos eram atos com as intenções mais puras e mais elevadas. Para alcançar a paz, ele abaixava a cabeça diante das pessoas que zombavam dele ou que o menosprezavam, como ocorreu no episódio da rebelião de Korah. Se ele cometia alguma falha, aceitava humildemente seu erro, sem nenhuma vergonha. Quando não sabia algo, assumia diante de todos e procurava a resposta com Deus. Uma das maiores demonstrações da humildade de Moisés foi quando Deus se revelou para ele, através do arbusto, através da sarça, que queimava, mas não se consumia. E o escolheu como o salvador do povo de Israel. A Torá descreve que por 7 dias Deus insistiu, mas Moisés recusou o seu cargo, como está escrito. Moisés respondeu para Deus: quem sou eu para ir ao faraó e para tirar o meu povo, os filhos de Israel, do Egito? Shemot 3:11. Por quê? Porque ele achava que Arão, seu irmão, era muito mais qualificado para ser o líder. Considerava que ele tinha um nível espiritual ainda maior que o seu. Deus ficou furioso com Moisés depois de tantas recusas. Qual foi a consequência desta fúria de Deus? Explica o Rashi que Moisés originalmente estava destinado a ser, além do líder do povo, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Mas após insistir tanto para que Arão fosse o escolhido, Deus então escolheu Arão no lugar de Moisés para ser o Kohen Gadol. A Parashat Tetzaveh foi escolhida para que o nome de Moisés não aparecesse, por ser justamente a Parashá do Kohen Gadol, a Parashá do sumo sacerdote. O que ocorreria se o nome de Moisés estivesse escrito nesta Parashá? As pessoas pensariam, era Moisés quem deveria ter sido o Kohen Gadol, não Arão. Por isso Moisés, na sua humildade gigantesca, pediu para que seu nome não fosse nem mesmo mencionado nesta Parashá. Hashem escutou seu pedido e aceitou. Portanto, o nome de Moisés não ter aparecido não foi um castigo, foi um prêmio pela sua humildade. As pessoas que correm atrás da honra, da fama, se a alcançam
não desfrutam mais do que poucos instantes e depois são esquecidas para sempre. Com Moisés, que conseguiu combinar sua grandeza com a característica de humildade, aconteceu exatamente o contrário. Moisés, durante toda a sua vida, tentou fugir da honra, mas no final ela o alcançou. Até hoje Moisés é lembrado, é honrado, não apenas pelos judeus, como um exemplo, mas por todo mundo, uma referência, um modelo almejado por todos. Qual é a fórmula para alcançar a humildade verdadeira? Colocar no coração a certeza de que tudo vem de Deus. Nossas aptidões, nossa inteligência, nossa força. Moisés sabia do seu valor, mas ao mesmo tempo sabia que tudo dependia de Deus. Ele não podia nem mesmo levantar um dedo sem o consentimento do Criador. Interessante perceber que a Parashat Tetzaveh quase sempre antecede a festa de Purim e começa, digamos, nesta época, que está por esta época. Uma das principais mitzvot de Purim é a leitura de Miglat Esther, que conta a história da milagrosa salvação do povo judeu nos dias de Mordecai e Esther durante o exílio babilônico. A história conta que Haman, um homem que odiava o povo judeu, subiu ao poder e decretou então a solução final dos judeus. Uma série de eventos aparentemente desconectados mudou os rumos da história, como nós sabemos, e o povo judeu, além de ser salvo, destruiu seus inimigos, começando pelo próprio Haman. Uma aparente coincidência conecta a Megillat Esther com a Parashat Tetzaveh. Na Megillat Esther também há algo que a torna diferente de todos os outros livros do Tanakh. O nome de Deus não é mencionado em nenhuma parte da Torá, do Megillat Esther. Por quê? Quando coisas acontecem em nossas vidas, muitas vezes nós associamos ao acaso. Não conseguimos conectar os acontecimentos, não conseguimos enxergar que há um plano por trás de tudo. Porém, temos que saber que existe um maestro no mundo que orquestra todos os acontecimentos com maestria e perfeição. Este é o mais profundo ensinamento da Megillat Esther. Apesar do nome de Deus não ser mencionado nenhuma vez, ao refletirmos sobre toda a história de Purim, percebemos que ele controla todas as coisas. Todos os eventos estavam interconectados, como notas isoladas que, quando tocadas juntas, formariam uma bela sinfonia. E assim, também é a nossa vida, uma série de notas que, tocadas juntas, formarão uma bela sinfonia, uma bela música. Quanto mais colocarmos no coração esta certeza, mais tranquilidade e mais humildade nós teremos, certamente, em nossa existência. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Em Mirza Hashem.